Hoje eu vou compartilhar um pouquinho de como é viver fora das redes sociais. Eu já excluí minhas redes sociais, Facebook, Instagram, há praticamente 2 anos. E já tem vídeo aqui no canal falando sobre os porquês de eu ter deletado as redes sociais, o que é que me levou a fazer essa escolha há alguns anos. E eu tenho uma lista enorme aqui de benefícios que eu tenho desde que eu saí das redes sociais. E tem muito mais do que esses que eu listei, só que eu trouxe resumidamente porque esses são que eu acredito ser os principais e mais importantes. E antes de começar a dizer esses benefícios, né, tudo de bom que tem acontecido desde que eu decidi sair das redes sociais, eu quero ressaltar aqui um ponto super importante. Eu não sou uma pessoa que demoniza as redes sociais ou que coloca como sendo algo totalmente ruim. Bem pelo contrário, eu acredito que as redes sociais de alguns anos para cá trouxe pautas muito importantes a serem discutidas e que em canais de televisão, de rádio, não eram tão discutidos ou não eram discutidos tão abertamente. Então, assuntos relacionados a preconceitos, temáticas foram muito mais popularizadas, como a neurociência, a psicologia, a espiritualidade. Eu tenho essa visão de que as redes sociais tiveram e têm um papel super importante no desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Eu acho que o que pega mais e a questão que se torna meio que um problema é que a gente não recebeu um manual de instruções sobre como utilizar as redes sociais e as redes também elas acabaram se tornando um grande mercado aberto, né? Onde tudo ali é planejado para prender a nossa atenção, para fazer a gente gastar o máximo de tempo possível e nos distrair do que realmente é importante, que é a vida real, né? Sem contar que nós não estamos preparados para assistir às vidas perfeitas de tantas pessoas. Nós não estamos preparados para ter conhecimento sobre tantos estilos de vidas diferentes. Então, eu acho que isso acaba confundindo muito as pessoas, principalmente aquelas que não têm um nível de senso crítico muito desenvolvido. Mas, dadas as ressalvas, eu vou começar então a dizer quais são os principais benefícios que eu tenho visto na minha vida nesses 2 anos, ou quase 2 anos, na verdade, sem as redes sociais. E o primeiro é o de ter mais ânimo para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu me lembro de muitas vezes, inclusive bem próximo da época que eu parei de usar as redes sociais, que eu deletei mesmo, né, que eu tomei a decisão, eu me lembro de muitas vezes eu colocar a roupa de treino, de academia, e pegar no celular, deitar na cama, ou deitar em algum lugar, sentar em algum lugar e ficar ali revirando, rolando feed e assistindo coisas totalmente aleatórias. E quando eu percebi, já tinha passado 40 minutos, 1 hora, e eu não tinha saído de casa para fazer aquilo que eu tinha de fazer. Aí, muitas vezes, eu saía na correria, mas eu saía num estado de desânimo muito grande, porque o treino e as redes sociais meio que ativam ali, né, se não estou em engano, regiões do cérebro de... Como que diz mesmo? Agora eu esqueci. Mas tipo recompensa, acho que é recompensa mesmo. E quando a gente já tem a recompensa ali barata, de graça, que as redes sociais nos proporcionam, a gente perde aquele ânimo, aquela vontade de fazer coisas que são mais difíceis e que liberam um nível menor de dopamina. Então, assim, ter saído das redes sociais me propiciou a ter muito mais ânimo para fazer tudo aquilo que eu precisava realmente fazer. Outro ponto muito importante, né, outro benefício, é de que eu percebi que eu tenho muito mais tempo de sobra, digamos assim. Porque quando a gente abre ali os aplicativos de mensagens ou das redes sociais, a gente percebe que a gente passa horas ali, é muito fácil se perder ali, passar horas, e a gente meio que acaba ficando sem tempo no resto do dia. Ou então a gente fala que vai melhorar a alimentação, vai estudar, vai começar a ler alguma coisa, vai fazer uma caminhada, enfim.
A gente vai fazer coisas que vão trazer benefícios para a nossa vida a médio e longo prazo, mas que, na verdade, a gente está sem tempo. Só que quando a gente abre um desses aplicativos aí, a gente vê que por dia a gente gasta ali 6, 8, 10 horas por dia. Então, a questão talvez não seja que a gente não tenha tempo, é que a gente não está aplicando o tempo que a gente tem naquilo que a gente realmente deseja e gostaria de fazer, porque a gente acaba perdendo tempo, virando meio que um zumbi ali naquele scroll infinito. Outro benefício maravilhoso que eu observei, que eu ativei em mim nesses 2 anos sem redes sociais, foi a de ter mais foco. Quando eu estava ali naqueles últimos meses que eu utilizei as redes sociais, eu estava com vários livros em aberto, assim, que eu tinha começado, mas não tinha aquele foco mesmo, aquele estado de presença para ler. E muito disso vinha das redes sociais, né, que a gente sabe muito bem que é uma distração, que a gente é consumido mesmo ali pelo celular. E eu não conseguia assistir filme, eu não conseguia assistir uma série por mais de 10, 15 minutos sem dar uma pausa e entrar nas redes sociais. Então, desde que eu saí, um dos benefícios que eu tenho visto assim muito forte é a de ter mais foco para fazer coisas que demandam mais tempo, que demandam mais atenção e demandam mais presença também. Outro benefício que eu adquiri depois que eu saí das redes foi a de valorizar muito mais a vida comum. Eu acho que mais de 90% da população mundial assim deve viver uma vida comum de trabalho, seja o trabalho que for, de estudar, de ter o lazer, de ter tempo com a família, tempo com os amigos. Nem todo mundo vive uma vida mega glamurosa de viagens e shows e mostrar a vida inteira na internet, como a gente vê muitos influenciadores aí fazendo. E a gente tende a glamorizar muito tudo aquilo que parece ser muito fora da nossa realidade. E a gente, por muitas vezes não poder viver aquilo, a gente quer viver através de assistir o outro vivendo. Então, hoje em dia eu valorizo muito, eu sempre valorizei uma vida simples, uma vida comum. Mas depois de sair das redes sociais, eu coloco muito mais foco nas coisas simples, tipo cozinhar uma comidinha boa, ou fazer um passeio, observar a natureza. Teve um dia desses que eu estava na praia e eu fiquei um tempão assim, olhando as atividades das formigas. É até meio engraçado de falar isso, mas é verdade. Eu estava assim observando o que as formigas fazem, o porquê, e pensando, refletindo comigo mesmo o porquê que elas fazem aquilo que elas estavam fazendo naquele dia. E são coisas que talvez se eu tivesse ali com o celular na mão, rodando, 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 eu jamais pararia para observar, eu jamais pararia para refletir. É algo banal que talvez não vai trazer um engrandecimento tão grande, engrandecimento grande. Não vai trazer um engrandecimento assim evolutivo, digamos, na minha vida, observar as formigas, mas eu prefiro fazer isso, sinceramente, do que ficar assistindo o que a blogueira fulana de tal tá fazendo lá na viagem dela para Cancún, até porque eu não tenho o menor interesse de conhecer Cancún. Outro ponto que eu observo também é isso, de que hoje em dia eu sou muito mais focada nos meus verdadeiros sonhos e eu parei de copiar sonhos alheios. Às vezes as pessoas veem que visitar tal praia, tal cidade está meio que na moda. E aí todo mundo quer começar a fazer aquilo porque Beltrano, Ciclano, Fulano, que é super famoso, que é influenciador grande nas redes sociais, está indo. E as pessoas às vezes nem sabem em que país aquela cidade fica, não sabem em que cidade aquela praia fica, mas quer ir, ou pelo menos acha que quer ir, porque aquilo que está na moda é aquilo que está todo mundo fazendo e a autenticidade acaba se perdendo, né? A gente se esquece de quais são os nossos verdadeiros sonhos e isso começou a me incomodar muito quando eu ainda estava nas redes sociais e focar em entender os meus verdadeiros sonhos é um grande benefício que eu adquiri nesses 2 anos sem estar presente nas redes mais.
Outro ponto que é super importante, assim, e é um grande benefício que eu tenho vivenciado, é a de me tornar cada vez mais autêntica. Eu sempre valorizei, eu falo muito sempre aqui nos vídeos, sobre o como é um superpoder a gente ser único, não ter nada nem ninguém que seja igual a nós nesse mundo. E ali nas redes sociais acontece uma grande boom, né? Acontece um meme ou acontece algum vídeo que estoura, uma nova gíria que estoura ali, começa todo mundo a falar. E aí, quando você sai na rua, você vai conversar com seus amigos, você vai conversar com as pessoas, você percebe que tá todo mundo usando aquelas mesmas falas, todo mundo tá dançando igual, todo mundo tá se vestindo igual. E eu, desde muito criança, não é uma coisa de. Eu tenho 32 anos agora, mas eu me lembro de desde quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu não querer que minha mãe comprasse uma roupa que todo mundo estava usando, porque eu achava aquilo banal. Eu sempre achei uma coisa estranha ser igual a todo mundo. Eu sempre enxerguei beleza no diferente, eu sempre enxerguei beleza na forma de agir autêntica. Eu gosto de ver as pessoas agindo e sendo como elas realmente são, baseadas naquilo que elas querem viver e fazer, não baseada no que vai ser mais bonitinho para as outras pessoas verem. Então, eu tenho me conectado muito mais com esse valor da autenticidade, que é muito importante para mim, sempre foi, depois que eu saí das redes. Outro ponto interessantíssimo é de que eu sou uma pessoa que tem muito menos ansiedade e cedo muito menos ao consumismo. Eu acredito que por esse tópico anterior, né, essa coisa de todo mundo meio que querer ficar igual e se padronizar ali por causa das redes sociais, não só por causa das redes, né, mas também por causa das redes, às vezes as roupas que aparecem lá a gente vai querer ter, os sapatos, a bolsa, o body splash, que tá todo mundo usando, todo mundo vai querer usar. E eu percebo que eu consumo muito menos, eu cedo muito menos ao consumismo agora, depois de sair das redes, exatamente por isso, porque eu tenho muito menos pessoas me influenciando a ceder ao que está todo mundo usando. Então, isso me torna mais autêntica, isso me torna uma pessoa menos ansiosa, né? Porque eu acho que ali também existe uma correria muito grande de alcançar X, Y no objetivo num tempo tal, porque se eu não fizer como fulano fez, eu tô para trás, eu tô ficando para trás, eu sou inferior de alguma forma, e isso é causa de muita ansiedade. Então eu me tornei uma pessoa muito menos ansiosa e muito menos consumista nesses 2 anos. E obviamente que, consequentemente, eu parei de me comparar muito mais, né? Eu parei de comparar os meus resultados, entendi que eu não preciso viver nas mesmas bolhas das pessoas que estão na internet ou que estão muito conhecidas aí pelo Brasil e pelo mundo. Então eu me tornei uma pessoa que eu me comparo comigo mesma. Hoje mesmo, quando eu estava fazendo alguns exercícios de manhã, eu estava refletindo, né, sobre o como eu mudei alguns comportamentos de alguns meses para cá. E eu estava fazendo esse comparativo, né? Quando algumas situações aconteciam na minha vida, eu tinha antes uma forma de agir, de reagir, e hoje eu já tenho um posicionamento muito mais maduro em relação às mesmas situações. Então eu acho que esse tipo de comparação é mais justo da gente fazer, porque a gente compara a gente com a gente mesmo, né? Não no sentido de falar, nossa, como eu era inferior antes e agora eu tô maravilhosa e tal. Mas essa coisa de acompanhar a nossa própria autoevolução. Então, essa comparação eu acho muito mais válida do que a gente ficar se comparando com as pessoas do externo e principalmente se comparando com pessoas que a gente não conhece, que a gente está vendo menos de 1% da vida delas ali nos stories ou no feed. E por fim, o benefício outro benefício, né, que eu adquiri, assim, que eu observo no meu dia a dia, é de que eu oscilo muito menos nas minhas emoções.
quando eu estava utilizando as redes sociais, eu assistia vídeos que me faziam oscilar muito. Então, em um vídeo me trazia raiva, outro vídeo me trazia indignação, outro me deixava emotiva, outro me fazia rir. E o nosso cérebro, ele naturalmente não está preparado para oscilar tanto nas emoções em um espaço tão curto de tempo. Então, eu percebo que depois desses 2 anos, sem tanta oscilação ali através dos vídeos, eu tenho um equilíbrio muito maior nos meus sentimentos e nas minhas emoções de uma forma geral no meu dia a dia. Então, eu me tornei uma pessoa muito menos reativa, porque às vezes aqueles vídeos que te deixam indignado na internet, mas que você não pode fazer nada de forma concreta, o seu cérebro não sabe separar que aquilo ali é só um vídeo e que está acontecendo de outra forma e não está acontecendo diretamente com você. E então ele se prepara, né, a sua defesa, digamos assim. E às vezes, quando você tem uma mínima oportunidade, qualquer situação assim na vida real que acontece, você utiliza aquela ansiedade, aquela reatividade que você viu nos vídeos ali, que você se preparou para ter nos vídeos na sua vida. E ser pessoas reativas não traz benefício nem para a nossa vida e nem para o próximo. Então, eu me tornei uma pessoa com as minhas emoções, os meus sentimentos muito mais equilibrados nesses 2 anos para cá. E é isso, esses são os benefícios principais que eu observo na minha vida, assim, desde que eu saí das redes. Inclusive, eu escrevi um e-book, né, mapeando todo esse meu processo, essa jornada, tudo que eu questionei nesse tempo antes de sair definitivamente das redes. E se você talvez tenha esse desejo e não sabe por onde começar, eu acredito que esse e-book pode te ajudar. É um e-book muito fluido, assim. Eu conto mesmo o que eu tenho feito, né? O que eu fiz antes de sair, como eu me preparei, como eu comecei a lidar com aquele medo de estar perdendo, aquele medo de estar de fora que a gente pode sentir quando a gente sai das redes sociais, que eu acho que isso é um dos principais motivos das pessoas não saírem. E se você se interessar, o link para o meu e-book está aqui na descrição desse vídeo. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado de alguma forma. A gente se vê no próximo. Se cuida e tchau!